A gente está na mesma paleta aqui, no rosinho vermelho. Boa noite, meus queridos. Boa noite. Bom, vamos lá, né? Eu tive que dar esse pequeno spoiler, então você vai ter que contar pra gente o que esperam nos depoimentos de amanhã, né? Que é um dia um tanto quanto bombástico, assim. A gente estava agora há pouco conversando com a Carol Brígido, ela até excluiu um dos nomes que a gente estava aqui na expectativa de prestar depoimento amanhã, né? O Pazuello. Pazuello houve uma desistência. Mas ainda tem Valdemar da Costa Neto, Ciro Nogueira e também Tarcísio de Freitas. É verdade, é um dos mais aguardados, até a gente falava agora. Então, queremos saber aqui o que você tem de informação. Gabi, olha, informação temos. Eles devem comparecer, tá? Acho que é a primeira questão que tem essa questão de, às vezes as testemunhas não vão, às vezes elas vão. Então, eu acho que o primeiro ponto para esclarecer aqui para nossa audiência é que esses depoimentos devem acontecer, né? Eles não vão faltar. Inclusive porque eles estão arrolados pelo próprio Bolsonaro. Então, o que eu ouvi conversando hoje com pessoas próximas ali ao núcleo do Bolsonaro é que jamais o Ciro Nogueira, o Tarcísio, ou, enfim, né, o próprio Valdemar vai negar um pedido que é feito pela própria defesa do Bolsonaro. Agora, o que é que eles têm a acrescentar em termos de fatos para o que o Bolsonaro foi acusado? Nada, né? Basicamente, não tem nada para se apontar. Então, eu acho que é mais uma questão de quase que aquela testemunha de caráter, né? Que é, o senhor já viu o ex-presidente fazer alguma menção a não receber, enfim, né, a minuta, ou se ele falou em dar golpe. Porque aí entra, né? Até eu acompanhei alguns dos depoimentos, a situação já estava clara para mim desde a delação do Cid. Eles não vão usar, Rodrigo, Gabi, Chico, essa terminologia quando estão discutindo, né? Claro. Ele não vai dizer, eu vou dar um golpe. O Bolsonaro não firmava isso assim, nem os generais, nem os kids pretos. Na cabeça deles, eles estavam lá dentro dessa lógica radical, extremista, agindo em prol do país, né? Na cabeça maluca deles e criminosa, maluca, mas criminosa também, é assim. Então, eles não estavam usando essa terminologia. Eles provavelmente serão muito pouco questionados pela acusação, né, pela PGR, até porque não tem muito a acrescentar. É mais assim para circunstanciar alguma coisa ou outra. Eles sequer são colocados, essas pessoas, né? O Ciro, o Valdemar, o Tarcísio, os pontos-chave de fatos de acusação, o nome deles não apareceu. Depoimento do general Freire Gomes, depoimento do brigadeiro Batista Júnior. Em nenhum momento o Ciro Nogueira é citado, o Valdemar é citado, o Tarcísio é citado. Então, assim, eles nada têm de fato a acrescentar para a denúncia, a não ser o Bolsonaro dizer que teve uma conversa lateral. É tudo lateral, não tem nada central, né? Então, assim, eu acho que é um último dia de fechar os depoimentos dessa fase. E a grande expectativa, na verdade, sabe, Gabi, é pela liberação dos vídeos. Os depoimentos foram gravados desde do início dessa coleta. Vão ser liberados esses vídeos, Juliana? Olha, eu fiz essa apuração, estou fazendo, Chico, desde que anunciaram a lista de testemunhas, porque eu, particularmente, desde que a denúncia foi protocolada, estava esperando pelo depoimento do brigadeiro e do general, que considero os dois depoimentos mais importantes. E que, assim, uma coisa na polícia, né, repetir isso perante o Supremo para que conste dos autos, para a sentença, né, para a condenação, é um passo muito importante. Então, eu tenho dúvida, Rodrigo, se vai liberar o vídeo, se vai liberar a transcrição na íntegra, né? Mas eu acho que sequer deve ter dado tempo de transcrever até esse momento. E acho que há uma pressão pública muito grande. O processo é público, então, assim, tanto é público que a gente pode ir lá assistir o depoimento, e o que nos foi informado era que não podia liberar o vídeo para não ajudar ali, combinação de testemunho, o que me pareceu na prática uma grande balela, porque a gente noticiava tudo, então não tinha muito como evitar, né? Os principais pontos foram colocados. Agora, então... Mas deve liberar, sim. Deve liberar. Agora, então, menos ainda, né? Se esse era um fator complicador, agora menos ainda, né, Chico? Porque a imprensa inteira já noticiou, a gente fala sobre isso. É a alegação técnica, né? Que nessa fase, se eu defendo
sei lá, se eu defendo o Braga Neto, eu não posso ter acesso ao que as testemunhas de outros falaram. Gente, está escancarado, não tem isso. A imprensa acompanha e divulga, né? Não tem mais essa razão. Tem que transmitir, tem que tornar público. Eu tenho uma outra curiosidade também, mas acho que você não vai ter a resposta, mas o que vai acontecer com o Paulo Figueiredo? Que ele é denunciado... Seria o núcleo 5. Né? Ele sozinho é o núcleo 5. Todo mundo, né? As pessoas foram, viraram réus, menos 2, e o caso dele ficou parado até agora. E ele continua insuflando lá dos Estados Unidos contra o Supremo, fazendo manifestações contra o Supremo Tribunal Federal. Será que ele vai ser julgado à revelia, como se diz aí? Eu acredito que sim. Não sei se já, né? Porque assim, são algumas etapas, né, Rodrigo? Não chegou ainda a avaliação da denúncia contra o Paulo Figueiredo. Pois é. Então, a denúncia me parece que deve ser, sim, avaliada à revelia, sim, sem apresentação de defesa. Agora, o próximo passo, que é o julgamento, efetivamente, né, da condenação, é que aí a gente vai ter que ver. Agora, ele também é mais lateral ao caso, né? Ele está oferecido à parte em função de uma série de questões, mas a gente não pode perder de vista o centro da coisa. Sim. O núcleo 1, né? Que é o que importa. Mas me parece que o caso vai tramitar e não me parece que ele vai voltar dos Estados Unidos, porque essa gente não é dada a responder, né? Até porque vai responder o que e como. Esse é o ponto, né? Vai dizer o quê? Tá tudo muito claro. descrito, delineado, provado. Paulo Figueiredo, eu estou falando aqui como se todo mundo tivesse intimidade. Né? É o neto do ex-ditador, do ditador João Figueiredo, que trabalhou supostamente como jornalista na Jovem Pan. O Alexandre de Moraes diria pseudo-jornalista. Pseudo-jornalista, foi assim que ele se referiu ao Paulo Figueiredo, e que teria ajudado a disseminar as notícias que interessavam para o núcleo golpista, ajudando a passar adiante exatamente as teses que eles queriam, usando o microfone de uma concessão pública. Exatamente. Que é a Rádio Jovem Pan. Isso que é grave também. E agora tem um processo. A Jovem Pan responde um processo do Ministério Público Federal por causa disso também. E agora o Paulo Figueiredo está junto do Eduardo nessa campanha para desmoralizar o STF. O STF, o Procurador-Geral, por isso que eu acho que ele é um personagem lateral na trama do golpe, mas ele tem um papel central não diria, mas importante na agitação política que continua lá dos Estados Unidos. Dissemina, né? Continua. Ele está ali procurando esse papel, de ser um dos porta-vozes desse grupo. Inclusive agora, do lado de fora, né, tentando fazer parte dessa articulação golpista internacional, porque eles continuam tentando contra a democracia brasileira agora de fora dos Estados Unidos, né? Não à toa essa semana também Eduardo Bolsonaro entrou na mira do Supremo Tribunal Federal. Isso. Bom, gente, vamos falar sobre o Império Malafaia? Sim, o personagem importantíssimo aí também da extrema-direita, né? Então, por isso também Juliana Del Pives está aqui. A gente tem falado todos os dias sobre a estreia do documentário, que é daqui a pouco, 8 horas da noite. Antes de trazer o trailer, queria que a Ju comentasse um pouco aí sobre a expectativa, como é que tá o documentário, o que as pessoas podem esperar, porque é inédito, né? Mas a gente aqui nos bastidores, eu ainda não assisti, mas Juliana assistiu, enfim, se envolveu em todo o processo. Veja, olha que sacanagem a gente fez com a Gabi, né? A Gabi participou da produção, a Gabi participou do podcast, né? Ela esteve com a gente, alguns episódios eu ouvi abrilhantando toda a nossa edição. E também, assim, acho que é importante dizer, mais do que ali as narrações que ela fez, ela também foi uma grande conselheira desse caminho todo da produção, indicando cada pedaço, assim, para que a gente pudesse construir. Então, se vocês gostaram, vocês curtiram, tem muito dedo da Gabi também. Obrigada. Nesse trabalho. E o que eu vou adiantar? Né? É curioso juntar uma edição que era de áudio, né, de um roteiro que foi construído para ser um podcast, mas que também foi pensado em vídeo. E aí tem um pouco de Cristiano Botafogo com o DNA do ICL nessa construção. Então, assim, temos ali editor nosso querido editor de áudio, que é do Medo e Delírio. Mago dos áudios. Mago dos áudios, com pitadas de humor e ironia muito certeiras. Mas a gente também tem uma coleção de imagens muito interessante para fazer com que as pessoas compreendam de onde veio este homem que se apresenta hoje, né? Um pastor que quer jogar
o grande jogo da política brasileira, que está financiando manifestações extremistas, da onde vem o dinheiro que ele construiu para si próprio, para construir o seu império, o seu patrimônio, e o seu patrimônio financeiro, mas também o seu patrimônio político, porque ele construiu um nome em torno desse império da fé, né? Ele tem hoje uma representação muito importante junto a um numeroso grupo da população brasileira. E ele puxa para si isso, né, Gabi? Ele puxa para ele esse discurso em defesa do Bolsonaro, em defesa dessas teses golpistas, mas misturando também, em vários momentos, com a religião, né, a igreja que ele comanda. E aí tudo é uma mesma coisa, Rodrigo, né? É tal de jatinho que está no nome da associação, do dinheiro que vem da igreja, que é da associação, e tudo é ele que manda, e os carros que ele usa. Então, assim, tudo é ele que comanda, mas nem tudo está no CPF dele. Em resumo, é por aí. E eu acho que a gente conseguiu puxar essas relações e construir uma compreensão para que as pessoas entendam quem é o Silas Malafaia de verdade. Que é uma das frases que o Igor tanto fala no podcast ao longo do tempo, que eu acho que é o que traduz mais esse trabalho, esse projeto como um todo. Apresentar para você que está acompanhando a gente quem é o Silas Malafaia, da onde ele veio, como é que ele montou esse patrimônio dele, e também para onde ele vai, ou seja, o que é que ele quer disso para o futuro sem Jair Bolsonaro. Qual é o projeto, como diz? Aí, Rodrigo, eu vou ter que economizar, dizer que eu tenho essas respostas. Tá lá no documentário. Tá no documentário e também tá no 4º episódio do podcast. Que ainda não saiu. Que estreia também depois do documentário. Vai estar disponível para os nossos assinantes. Quem não assinou ainda a nossa newsletter, ela é gratuita, tá lá no site do ICL, é só colocar o seu e-mail lá, você vai receber o link para ouvir o podcast. E amanhã, para quem não fizer a assinatura. Mas, gente, assina lá, dá o joinha no nosso canal, dá a nossa avaliação no Spotify, porque é importante, esse é o nosso primeiro trabalho desse, a gente quer fazer outros. Isso aí. E quanto mais vocês curtirem e acompanharem, também entrega melhor, para mais pessoas conhecerem esse trabalho. A gente está feliz demais, que já tem mais de 1.100.000, né? Uma coisa Isso só no podcast. maluca. Então, só no podcast, mas esperamos todos vocês hoje à noite para que venham conhecer a história de Silas Malafaia. Eu queria trazer um gostinho para as pessoas, trailer, né? Vamos trazer o trailer e a gente volta a conversar. Vamos lá? Bora. Talvez você não saiba, mas a figura do Malafaia carrega muitas contradições. A principal delas está na vida financeira dele. Os relógios Rolex, os carros importados, o jatinho e tantos outros detalhes mostram um típico milionário. Mas os documentos que eu reuni contam uma história bem diferente. A mágica que o pastor executa é a seguinte: borrar a linha que separa o que é dele e o que é da igreja. Você quer saber o quê? O que você quer saber? Como o Malafaia deu esse salto em direção à extrema-direita e como ele deixou de se portar como um homem de aparência simples para viver uma vida de milionário. Posso cravar isso por causa de um outro documento que permanecia escondido até hoje, e eu vou revelar para você com exclusividade. Não faz isso não, cara. Entender quem Silas Malafaia é de verdade. Vocês estão com informação aí que eu tô até admirado. Informação, Aí, tô até admirado. A gente não aguenta, né? Não, Toda vez que esse áudio vai pro ar, a gente... Pra mim, podia ficar rodando em looping. Eu tenho um aquele. agradecimento especial, Malafaia, por ter enviado esse áudio. Porque realmente, assim, quando ele... a gente conversou com ele em 2 momentos diferentes, né? E esse áudio ele mandou quando a gente conseguiu, já fechando a matéria, ter todas as questões, últimas questões para enviar para ele. E aí ele mandou esse áudio. Quando eu ouvi ele, assim, eu falei assim... Gente, ele resumiu muito do trabalho, tá? Até o Malafaia está admirado com o tanto de informação que o Igor conseguiu reunir, sabe? Então, minha gente, imagina vocês como vocês vão ficar depois Aliás, disso. o Igor também tá aqui nos estúdios. Ele vai estar aqui 8 horas da noite, junto com o Eduardo Moreira. Do então Juliana e Igor. conversa. Isso? E Cristiano Botafogo também vem. Ai, Nossa, olha pô, só, essa easter egg aqui, adorei. que maravilha. Aliás, queria só aproveitar para lembrar que hoje, exatamente
exatamente no dia que o documentário vai ao ar, o ICL atingiu 1 milhão. 1 milhão de inscritos no canal ICL, porque o Eduardo Moreira já tinha um pouquinho mais. Agora batemos 1 milhão de inscritos, né, durante o N1 de manhã. Ou seja, é um dia muito especial pra gente. Um milhão no podcast, é a semana do milhão, né? A semana do milhão. E aí o Edu, aliás, o ICL, mas o Edu tinha prometido anunciar assim, tem uma surpresa aí, que ele vai anunciar durante a conversa com a Juliana, com o Igor, né, para comemorar 1 milhão de inscritos no nosso canal, Gabi. É bom demais. Eu queria aproveitar, assim, 1 minutinho que a gente tem nesse final, mas também para contar para as pessoas, e acho que você pode falar um pouco sobre isso, Ju, porque assim, muita gente ouviu o podcast e acha que, eu prefiro o áudio, então eu já ouvi o podcast. Só que tem coisa que tá no documentário que não tá no podcast, né? Então por isso é interessante também acompanhar a estreia do documentário. Tem algumas novidades também, mas eu acho sobretudo que a montagem, a construção, ela é um pouquinho diferente. Com certeza. E aí permite que as pessoas também entendam melhor alguns trechos da história, seja no podcast, seja no documentário. Então, assim, acho que o documentário reúne a gente conseguiu fazer um resumo que está um pouco mais interessante para quem não viu nada ainda, por exemplo. Quem não viu nada e quer começar a entender a história, aí vai ver o documentário e depois vai querer ver o podcast. Eu acho, tá? Eu acho legal isso. E quem ouviu o podcast até aqui vai ter a possibilidade de ver essas cenas e um pouquinho mais, porque é outra coisa também. É uma experiência, a experiência sonora, ela é diferente da experiência visual. E a gente está falando de números, né, também. Então, eu acho que quando a gente tem o documentário... de documentos. O Chico, ele é o fã do documentário, por exemplo. Sim, se tivesse que escolher, mas eu gosto dos dois. Mas se tivesse, assim, com a faca no pescoço, documentário ou podcast. Eu já iria no podcast, tá E eu diria mais também, porque, assim, quem ouviu o podcast não viu ainda as imagens da entrevista que eu fiz com o Malafaia. Né? Algumas coisinhas a gente trouxe aqui no N1, devagarinho. As reações, a expressão. Mas tem mais no documentário e também vai ter para a plataforma do ICL, para os nossos assinantes, a íntegra da entrevista também vai estar disponível. Muito Vamos bom, poder muito assistir bom. toda a entrevista, tem 1 hora de entrevista. Então, material de novidade é o que não falta. Olha, gente, então, pô... É como o nome diz, é um documento sobre um personagem que se tornou central na extrema-direita do Brasil. Assim, eu acho que a gente já expôs todos os motivos e um pouco mais do porquê que